Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Que alegria podermos estarmos reunidos nesta corrente de oração. Agradeço a presença de todos que nos acompanham pelas redes sociais. E antes de iniciarmos, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar de recolhimento, buscando uma interiorização para fazermos a nossa prece e assim possamos nos harmonizar, nos tranquilizar, pois através da prece nós nos conectamos mais rapidamente à espiritualidade superior, a Jesus, o nosso mestre e amigo, ao nosso Pai Criador. Aqueles que desejarem fechar os olhos para uma maior concentração, fiquem à vontade e vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, nos deixando envolver por este clima sereno, tranquilo. Vamos sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, acalmando os nossos corações. Agradecemos a Deus pela dádiva da vida e por esta oportunidade de aprendizado. Agradecemos pela nossa família e agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tanto amor e por tudo o que nos oferece. Pedimos-te, Senhor, nesse momento, que seja derramado sobre cada um de nós os fluidos benéficos para o nosso refazimento do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Pedimos-te também, Mestre, o amparo, a proteção e muita luz para os nossos dias, que assim seja, graças a Deus. Ao abordarmos o tema tentação, frequentemente imaginamos aquelas ideias atávicas de um pequeno demôniozinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito, cada qual fazendo sugestões. E essa imagem, essa pintura não sai da mente das pessoas, de modo que a palavra tentação é sempre associada a um ambiente religioso e a ideias religiosas que ficaram no passado. Quem dera se a tentação fosse algo tão simples, se ela se resumisse a duas personalidades, uma totalmente voltada para o bem e a outra totalmente voltada para o mal, que estivessem sempre a nos influenciar como se fosse uma campanha política, tentando obter o nosso voto, a nossa adesão. Não é tão simples assim. Eu gosto da maneira muito carinhosa e divertida com que Chico Xavier se refere à tentação. Ele diz que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado. A tentação tem um componente forte do desejo. Há sempre uma divisão. Um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E o outro lado, mais consciente, mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. Queremos conduzir essa reflexão de maneira mais leve, sem qualquer sentimento de culpa e sem partir para um discurso moralista de estabelecer regras ou de julgar o passado, lembrando Paulo de Tarso quando diz: graças a Deus já somos o que somos, e nós somos o que somos somente porque trilhamos os caminhos e vivemos vastas experiências ao longo da evolução. Algumas nos trouxeram muitas alegrias para o nosso coração, outras que trouxeram imensas tristezas. Mas o certo é que nos tornamos experientes. A angelitude, a pureza da alma, não é conquistada por espíritos cristal. O anjo é feito de adamantio.
Ele é forjado na luta, na renúncia, no sacrifício, no trabalho, na disciplina. Conhece a desilusão e a amargura de perto. As entidades angélicas têm profunda compaixão pelo nosso piso de experiência evolutiva, porque sabem exatamente o que é estar na posição em que estamos. Sabem exatamente o que é a condição e vulnerabilidade de um encarnado. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus se refere: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Emmanuel, em sua lucidez, define o espírito como representando a nossa fonte, o nosso núcleo divino, uma planta, uma semente que vai desabrochando, porque nós temos o DNA de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Fomos destinados à pureza e à perfeição relativa da criatura, preparados para a felicidade sem mescla. Evidentemente que será alcançada em um processo árduo e muito longo de construção de si mesmo, porque a evolução respeita um princípio da lei divina, que é o espírito de sequência da natureza. Toda a realidade começa na semente que desabrocha, torna-se uma grande árvore, até que ofereça frutos, e a espiritualidade superior não é diferente. Mas se essa é a característica do espírito, nós temos também a da carne. E não nos enganemos, pois assevera Emmanuel em uma de suas mensagens: quem dera se a carne fosse apenas o corpo físico. Não é sobre isso que nós estamos falando. O corpo físico é apenas uma condensação fluídica, uma condensação de energias que nos permite operar no mundo material. O corpo é uma veste, uma emanação, uma consequência do nosso corpo espiritual. Mas ele é um instrumento que não é nem culpado, nem tem o mérito de nossas escolhas. O corpo é uma tela que reflete com fidelidade a nossa consciência espiritual. Quando o Evangelho se refere à carne, está dizendo a um conjunto de características do ser encarnado. A carne representando vulnerabilidade. E o que significa isso? Estar encarnado é, por exemplo, independentemente de ter algum débito, poder tropeçar e quebrar uma perna. Estar encarnado pode representar viver de uma maneira mais drástica o processo de envelhecimento. Saber que do berço ao túmulo nós somos peregrinos e experimentamos esse estado de impermanência. Caso coloquemos em fileira 20 encarnações suas, você ficará surpreso em saber quantas coisas você já foi, quantas posições já ocupou, e nós vamos tornar isso ainda mais complexo. Em cada personalidade que animou, você tinha um círculo de relações, estava em um contexto social, você enxerga um contexto cultural, você agia segundo os padrões de um grupo em que estava e principalmente atuava segundo o horizonte de evolução da humanidade naquele período. Porque não imagine que em uma encarnação sua, na Idade Média, você tivesse a percepção e a compreensão que você tem hoje. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, Emmanuel encerra uma mensagem: Origem das tentações, dizendo: recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Como assim? Considere a essência de tudo que o atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja a você. Todo dia vivemos circunstâncias que funcionam feito ímãs, possuem forças atrativas. Mas adivinhe, coloque uma cesta de diamante na frente de um cavalo e experimente tentar o cavalo com isso. Não vai dar certo, porque uma cesta de diamante não é
uma situação magnética que atrai o cavalo. Em seguida, enche essa cesta de milho e coloque na frente do cavalo. Isso significa que há um processo que é vibratório. Emmanuel traz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Antes cada qual é provado ou tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Fé e equilíbrio em todas as direções.